Livro Conduta Espírita, Psicografia Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. Capítulo 22, Perante os doentes. Criar em torno dos doentes uma atmosfera de positiva confiança por meio de preces, vibrações e palavras de carinho, fortaleza e bom ânimo. O trabalho de recuperação do corpo fundamenta-se na reabilitação do espírito. Mesmo quando sejam ligados estreitamente ao coração, não se deixar abater diante dos enfermos, mas sim lhes apresentar elevação de sentimento e fé, fugindo a exclamações de pena ou tristeza. O desespero é fogo invisível. Discorrer sempre que necessário sobre o papel relevante da dor em nosso caminho, sem quaisquer lamentações infelizes. A resignação nasce da confiança. Em nenhuma circunstância garantir a cura ou marcar o prazo para o restabelecimento completo dos doentes, em particular dos obsidiados, sob pena de cair em leviandade. Antes de tudo, vige a vontade sábia do Pai excelso. Dar atenção e carinho aos corações angustiados e sofredores, sem falar ou agir de modo a humilhá-los em suas posições e convicções, buscando atender-lhes as necessidades físicas e morais dentro dos recursos ao nosso alcance. A melhoria eficaz das almas deita raízes na solidariedade perfeita. Procurar com alegria, ao serviço da própria regeneração, o convívio prolongado com parentes ou companheiros atacados pela invalidez, pelo desequilíbrio ou pelas enfermidades pertinazes. O antídoto do mal é a perseverança no bem. Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim mesmo o fizestes. Jesus. Mateus capítulo 25, versículo 40. Hoje, Cris, a gente vai tratar de um tema bastante importante, né? Conduta espírita perante os doentes. E durante todo esse capítulo de hoje, esse episódio, né? Eu acho que a gente vai ter bastante coisa para entender também sobre como a gente deve se comportar, né, diante do outro. E eu acho que mais importante, talvez, que isso, é a gente compreender também, né, o que é estar doente, né? Mas a gente vai conversando sobre isso aí ao longo do texto, né? Eu queria só começar falando que eu acho que é muito importante a gente entender e a gente ter consciência mesmo, né? Que a gente precisa sempre usar uma palavrinha que ela é fundamental em todos os aspectos da nossa vida, que é respeito, né? E aí, como a gente está tratando aqui da conduta espírita perante os doentes, então, respeito ao doente, considerando sempre a individualidade dele, né, a vontade também, e ao longo do percurso aí a gente vai falar muito sobre isso também, né? É interessante, né, a gente abrindo esse capítulo, né, a mensagem que você leu foi sobre a paz, né, e a gente inicia o capítulo falando do respeito, né, que nós temos que dedicar àquela pessoa que passa por uma enfermidade. Então, há muito tempo atrás, eu ouvi um ditado, né, que esse ditado dizia assim: seja feliz com a consciência tranquila de que ninguém ficou sem saber o quanto você respeita a paz do outro, né?
Então, eu acho que dá uma linkada com a sua mensagem que você abriu, hoje é o nosso bate-papo, e com a sua primeira fala a respeito do respeito, né? Dizendo sobre o respeito com o enfermo. E eu acho que é bem isso, sabe? É um momento que, quando a enfermidade acomete um irmão nosso, é aquele momento da gente ser mais ético, né? Respeitar a privacidade daquele momento, a particularidade, a individualidade daquela pessoa, né? Com muito afeto, com muito cuidado, com muito acolhimento, né? Esse eu acho que tem que ser a grande postura de quem está ao lado daquela pessoa que está passando pelo desafio da doença, né? Porque é sempre um desafio que nos acomete, né? Se a gente não tiver um equilíbrio muito, muito grande e um entendimento diante dela, acredito que mais para frente o André Luiz vai dar alguns tópicos que nós vamos comentar sobre isso. É um momento de desequilíbrio, sim, né? A pessoa se desequilibra. E para mim fechar aqui essa primeira fala minha, tanto que o André Luiz aqui ele diz um último parágrafo bem bonito, que o trabalho de recuperação do corpo fundamenta-se na reabilitação do espírito. Então, a gente não enxergar aquele irmão que momentaneamente passa pelo desafio da enfermidade como um corpo que tem que reagir rápido, que não pode fazer isso, que não pode pensar assim, mas a gente pensar que ali, dentro daquele corpo, habita um espírito, com as suas fragilidades, com as suas questões, que diante da doença também ele vai ter um enfrentamento individual, cada um vai enfrentar de uma forma. E a gente tem que ter esse olhar respeitoso. Antes da gente pensar, né, igual você trouxe mesmo, né, eu vou até repetir um pouco das suas palavras, antes da gente pensar que ali tem uma pessoa doente, né, antes do doente mesmo, a gente pensar que tem um ser humano, né, e aí a gente deve, sim, à medida de todas as nossas forças, ajudar na reabilitação, doando aquilo que a gente tiver de melhor, né? Eu acho que essa é a expressão máxima do respeito, né? A gente vai doar aquilo que a gente tem de melhor, mas entendendo que ali tem um ser humano. E além de um ser humano, um espírito imortal, que construiu já toda uma história, né? Tem toda a sua bagagem também. E no livro Caminho, Verdade e Vida, a gente tem uma mensagem, que é a mensagem 79. E no livro Caminho, Verdade e Vida, como que ele é escrito, né? Tem um trechinho do Novo Testamento ou dos Atos dos Apóstolos, e o Emmanuel vai comentar esse trechinho, né? E eu achei interessante que nessa mensagem 79, ela é intitulada A Cada Um. O trechinho está do Atos dos Apóstolos, é assim, olha, levanta-te direito sobre os teus pés. Eu achei essa frase tão interessante, né? Ela está no Atos dos Apóstolos, ela foi dita por Paulo, está no capítulo 14, no versículo 10. Aí lá no finalzinho da mensagem, Emmanuel vai falar assim: a cura de nossos espíritos doentes e paralíticos é mais importante, já que se efetua com vistas à eternidade. É indispensável que não nos percamos em conclusões ilusórias. Aguçemos os ouvidos, guardando a palavra do apóstolo dos gentios. Imprescindível é que nos levantemos individualmente sobre os próprios pés, pois há muita gente esperando as asas do anjo que lhe não pertence. Eu trouxe isso daqui porque você também usou uma expressão, né? Somos individualidades. E como tal, a gente também precisa fazer a nossa parte nesse processo, né? Então, a gente precisa entender que quem está ali está precisando de ajuda, de apoio, de respeito, e também o doente, porque, como a gente disse, a gente vai conversar mais um pouquinho à frente, né? Quem são os doentes de verdade, né? Então, assim, a gente entender essa questão é muito importante, e cada um fazer a sua parte. Então, assim, não ficar também só aguardando, né?
eu achei muito interessante, ele fala, levanta-te direito sobre os teus pés, ou seja, faça a tua parte, cada um fazendo a sua parte, no final, a gente vai ter um resultado muito mais proveitoso, né? Então, a gente já começa aqui deixando aí essa reflexão, né? Qual que é a parte que me cabe nessa relação, né? De cuidado, porque é uma relação de cuidado. E aí tem que ser uma via de mão dupla, e até para a própria pessoa, como você disse muito bem, que está cuidando, é um desafio muito grande. Então, a gente precisa se conhecer, a gente precisa saber, talvez, qual que é o nosso limite nos cuidados, para a gente não ultrapassar demais, e o outro, que está numa situação de adoecimento, também ficar vulnerável mais do que ele já está, né? Isso, e essa passagem também que mostra que nós temos a nossa parte, né, o nosso desejo dessa melhoria, porque nós somos individuais, é muito importante, né? Tem uma passagem que eu acho muito bonita, que eu acho que dá um reforço nessa sua fala, né, Rose? Eu tenho até uma filha que eu pus esse nome, porque quando eu li eu achei muito bonito, que é aquela passagem acho que é Marcos, capítulo 5, versículo 41, quando Jesus é levado à casa de Jairo, que a filha dele estava morta, né? E Jesus olha para ela e diz, né? Talita cumi. E a menina, ou seja, menina, levanta-te. E ela levantou e saiu caminhando. Ou seja, ele foi ali, ele fez a parte dele, né? Ele doou ali as energias que ela precisava, né? Todo aquele o que o corpo dela e o espírito dela precisava. Mas o ato, né? Vamos dizer assim, de se levantar e seguir era dela, né? E ela tinha 12 anos na época, né? Então, eu acho que simboliza mais ou menos isso, né? E é muito bonito quando a gente lê, né, o relato ali, a gente que é mãe, né, assim, toca muito. Nossa, é bonita essa mensagem, né? E fala muito disso que o André Luiz está trazendo para a gente, né? Num processo de adoecimento, o que, que a gente precisa? A gente precisa ter empatia sempre. Desespero, desesperança, isso não vai contribuir com nada. Né? Ontem eu ainda estava conversando com uma amiga minha que está passando um processo difícil, e eu falei, interessante, né, que a gente tem uma tendência a pensar sempre o negativo, né, e isso também não vai contribuir, né, a gente sempre tem mais de um caminho, mais de uma possibilidade. A gente pode pensar em coisas boas, positivas, e a gente pode entrar no desespero, na desesperança, mas todas duas vão ter resultados diferentes, né? Os dois movimentos que a gente faz, eles vão contribuir de forma diferente no processo, ou de cura, ou de, né, restabelecimento daquela pessoa ali, né? Então, assim, a gente ter empatia é muito importante. E quando a gente se dispõe a cuidar de alguém, e aí a gente está falando aqui do cuidar, né? Mas independente, às vezes a gente vai, né, encontrar com uma pessoa que está num processo de adoecimento na rua, né? E ela vai contar a história dela para a gente. Então, assim, a gente está usando mais aqui esse, né, processo de cuidar, porque ele também é desafiador, né? Então, assim, se a gente se dispõe a cuidar de alguém, é preciso que a gente se fortaleça para isso. E lembre sempre que é um processo de cura, inclusive para quem cuida. Ou seja, a gente vai se trabalhando também nesse cuidado, né? Então, é preciso que quem cuida, ele se fortaleça, para evitar entrar numa vibração de vitimização com relação ao doente ou a si mesmo, né? Então, assim, qual mensagem que eu vou passar?
né, entrando nesse lugar do cuidado. Então, acho que o primeiro movimento que a gente precisa entender nessa conduta que o André Luiz convida a gente, né, a refletir sobre ela perante o doente, é criar essa empatia, né, que leva a gente também a refletir sobre a nossa própria condição, né? Quando eu li, né, essa passagem, eu sempre assim, me foquei na gente tentar ter o equilíbrio, né? Mas muitas das vezes a gente se pergunta, mas como você vai estar equilibrado totalmente num processo, às vezes, de uma doença tão desafiadora, né? Mas eu acho que a gente, reforçando em nós a nossa fé, a certeza e compreendendo, como você disse, esse processo, o equilíbrio ele vem sim, sabe, Rose? Porque eu acredito que ele é o remédio fundamental da cura. Por quê? Porque uma pessoa equilibrada, um ambiente equilibrado, o auxílio do alto se torna mais fácil, né? Você recebê-lo, né? A espiritualidade ela tem um acesso mais direto, mais rápido, né? E a gente pode aproveitar esse momento para justamente isso, essa avivação da fé da gente, né? E de quem está ali do lado também. E o apóstolo Pedro, ele diz assim, que o amor cobre uma multidão de pecados. E também o André Luiz, ele tem uma fala muito bonita, não é do André Luiz, o Alexandre diz André Luiz assim, complementando o apóstolo Pedro, somente o amor proporciona vida, alegria e equilíbrio. Então, a gente, quando tem o equilíbrio, a gente sente o amor, né? A gente sente o amor do outro, a gente sente o amor do pai, a gente se impregna de amor. E como o amor cobre uma multidão de pecados, a gente dilata, né? O nosso recebimento, né? O nosso recebimento de ajuda do alto. E eu acho que o processo de cura, ele é mais rápido, ele é mais consistente. É verdade. E é interessante você trazer essa questão, né? Que na semana passada a gente conversou sobre os recursos que nós temos na doutrina espírita e no próprio evangelho, né? Quando a gente foi falar como que a gente faz, né, para cuidar da criança. Quem não assistiu, o convite fica aí, né? Foi uma reflexão interessante também, que é a conduta espírita perante as crianças, e a gente traz ali, né, quais os recursos que a gente tem. E no processo de adoecimento, a gente precisa lançar mão ainda mais desses recursos, que é a oração, né, o culto do Evangelho no Lar, que você lembrou semana passada muito bem, ele é importantíssimo nessa hora, para a gente manter esse equilíbrio dentro do nosso lar, ou no hospital, se a gente estiver com a pessoa ali, às vezes a gente está acompanhando um doente no hospital, a gente precisa minimamente manter esse padrão vibratório equilibrado, né? Então, como é que a gente faz isso? Através da oração, através desse culto, né? Se for possível ser feito, se não for, que a gente possa também criar uma rede de apoio que nos ajude nesse processo, né? Então, hoje a gente tem muitas casas que fazem atendimento à distância, né? A nossa própria casa mesmo, nós temos as irradiações à distância, lançar mão desses recursos para também não ficar nesse lugar, igual a gente falou, de vítima, né? Eu estou sozinho, e como que eu vou fazer isso tudo? Lançando mão de uma rede de apoio mesmo, e uma rede de apoio espiritual também. Porque, na verdade, o que a gente tem que entender, né? Uma pessoa doente, ela não é depositária das nossas angústias, e a gente precisa saber com o que a gente está lidando ali de verdade, né? Para a gente não ficar só repetindo
frases prontas que são de efeito, mas que às vezes não estão fazendo sentido para a gente, né? Então, a gente precisa se fortalecer e entender o que é esse processo de adoecimento. Então, André Luiz, ele até nos sugere no texto, né, que a gente possa dizer sobre o papel dessa dor, o que é que está levando a gente a passar por esse processo de adoecimento. Mas e se a gente não sabe? Né? Como é que a gente vai poder levar uma palavra de conforto, de consolo? Se a gente acredita que o único movimento, né, que o único momento que Deus às vezes deu uma cochilada é nesse momento da doença, né? Ah, Deus não está cuidando de mim, né? Não está cuidando do meu ente querido. Então, assim, como é que eu vou consolar o outro se eu não acredito que tem um amparo de Deus, inclusive no processo de adoecimento? Que ele não é em vão, que ele tem um motivo para estar acontecendo na minha vida, né? E aí, assim, eu preciso entender o que significa a dor para mim, a dor de uma doença. Então, assim, é preciso que a gente entenda que a gente compreendendo isso, a gente precisa ampliar também a nossa forma de lidar com isso, né? Então, assim, às vezes para mim, uma doença, ela pode significar um momento de reflexão, de pensar em refazer alguns percursos, de repensar comportamentos e atitudes, mas para o outro pode ser algo totalmente diferente. E aí, o que a gente tem para falar, né, para levar para aquele que está ali num processo de adoecimento e que acha também que Deus cochilou, que não está olhando por ele porque ele está doente, que é uma injustiça o que está acontecendo. Né? Como é que eu posso consolar uma pessoa que acha que a doença é uma tragédia? O que a gente tem para falar para quem não acredita na vida após a morte? Né? E que a encarnação significa a gente seguir de onde a gente parou na última etapa, reajustando com aquilo que a gente desajustou anteriormente. Porque uma coisa, né, Cris, é a gente conversar entre os pares. Então, por exemplo, é claro que eu e você vamos conversar o que a gente conhece da doutrina, né? Quando a gente passa por esses desafios, e a gente já passou por alguns, né, juntas, em que a gente, né, o que a gente trouxe? Vamos orar juntas, vamos, né, ter fé, isso tudo vai passar. E isso é uma coisa, porque, né, somos pares, a gente acredita nas mesmas coisas, né? Mas como é que a gente vai confortar ou consolar ou cuidar do outro que não tem a mesma crença que a gente? É um ponto de reflexão também, né? Que é preciso a gente pensar um pouquinho sobre isso, né? Eu acho que são reflexões importantes, até para que a gente saia dessas frases prontas, né? Que às vezes a gente só repete também, sem acreditar muito, né? E aí acaba não fazendo sentido, né? É muito interessante você trazer, né, Rose? Porque quanto a gente está diante de almas assim, pares, afins, né, afins no mesmo entendimento, eu acho que flui, né, melhor, vamos pôr assim, porque você ajuda aquele que está naquele momento de desespero ali, encontrar o equilíbrio, compreender aquele fato, ressignificar aquele fato, né? Você pode citar, né? Até que eu acho muito bonito aqui, que é o Mateus, capítulo 5, versículo 5, que é bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. A gente vai ter um entendimento que tudo é passageiro, que vai passar, que nós não estamos sozinhos nesse desafio, que nós temos uma legião de almas amigas, encarnadas e desencarnadas nos auxiliando, né? Então, a gente vai compreender também a ressignificar com humildade
essas poderosas forças que estão nos auxiliando no momento. Mas aí você levanta uma questão muito interessante. E quem está naquele momento de desespero, ele não está aberto a esse processo todo nesse momento. Eu não sei, sabe, Rosa? Eu acho que a gente pegar até o que a gente falou antes, né? Nesse momento, você respeita. Às vezes, o silêncio seu verbal naquele momento é a maior caridade, mas isso não quer dizer que você vai silenciar o seu pensamento de emissão de boas vibrações, você não vai silenciar a sua oração enviando todas as suas melhores energias para aquele irmão. E eu acho que o melhor remédio, vamos dizer assim, naquele momento é o tempo. Porque você vir, igual você disse, com receita pronta, com uma lição, vamos pôr assim, uma lição de moral, isso daí não é caridade, né? E a gente sabe que fora da caridade não existe salvação. Então, é o momento também de prova nossa, né? Da gente colocar em prova a nossa conduta como filhos de Deus, como espírita, e muitas das vezes o silêncio é o remédio. O silêncio verbal, né? Isso não quer dizer que, não, vou silenciar, deixa ele para lá. Não, você traz ele afetuosamente para dentro das suas orações, para dentro do seu coração, coloca o nome lá na vibração. Quantas vezes a gente não fez isso, né? É verdade. Ô, Cris, essa sua fala é tão bacana para a gente refletir, né? Porque às vezes a gente não precisa mesmo ficar repetindo essas frases prontas que não fazem sentido, né? Mas mais do que a gente saber se comportar nesses casos, vamos dizer assim, né? Que às vezes a gente precisa fazer silêncio mesmo, a gente também não cair na tentação daquilo que a gente não deve fazer, né? Que isso a gente já sabe. O que a gente não deve fazer, até como espíritas, principalmente, né? Porque às vezes tem essa conotação, né? O espírita, ele tem uma ligação direta com os espíritos, então parece que ali tá ligado diretamente a uma cura, né? Então a gente não cair nessa tentação de ficar prometendo curas, né? Porque há aquilo que você já trouxe aí no próprio exemplo que você deu, né? Na mensagem que você trouxe de Marcos, né? Falando, olha, levanta e anda, mas Jesus, ele manipula os fluidos, mas ele não faz a parte de ninguém, né? Porque a gente prometer algo ao outro sem que ele faça nenhum movimento também é falta de caridade, porque a gente está faltando com a verdade. A gente está dizendo para o outro algo que não é real, que ele não precisa fazer nada e simplesmente basta, né, que ele acredite no que eu estou dizendo e que as coisas vão melhorar. Não vão, isso não acontece, né? Porque há o que é a nossa parte, e a gente deve fazer tudo que tiver a nosso alcance sobre isso. E há também aquilo que é de Deus, né? E que a gente não nos cabe interferir nisso. Existe algo que está no planejamento de uma lei maior do que a gente mesmo. Então, a gente precisa entender isso também, né? O ser humano, ele está aqui para vivenciar suas experiências com resignação, com trabalho, com empenho. Então, assim, um processo de cura, ele envolve muitas questões que a gente não tem ideia, né, de quais sejam, na verdade. E os próprios espíritos, eles são muito cautelosos a esse respeito, porque, na verdade, o próprio Cristo, ele nunca disse, vai, porque eu te curei. Nunca, não tem isso em lugar nenhum do Evangelho. Porque ele sabia que tinha que ter o compromisso de cada um individualmente que estava adoecido para o seu restabelecimento. Então, assim, muitos dos que Jesus curou, eles voltaram a adoecer. Por quê? Porque a mensagem era, vais
e não voltes a pecar. Ou então era, a tua fé te curou. Ou seja, você fez por merecer, né, esse restabelecimento. E aí a cura também é uma outra questão que a gente precisa olhar para ela, né? Que a gente vai comentar mais à frente, né? Então, assim, Jesus nunca disse, segue em paz porque eu te curei, né? Sem que ninguém precisasse fazer movimento nenhum. Então, tem sempre a parte que cabe a cada um, se quiser ter saúde plena. E mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de saúde também. No livro Pensamento e Vida, tem uma mensagem interessante, né, que é a mensagem 28, ela chama enfermidade, e ela vai encerrar com o seguinte trecho: guardemos assim compreensão e paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva em todos os passos e senda, porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre e do serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto. Ou seja, a gente precisa fazer a nossa parte, compreendendo algumas questões, fazendo uma reflexão, uma autoanálise da nossa própria conduta, né, no nosso processo, entender o que a gente fez para estar nesse processo de adoecimento, porque vítimas nós não somos, né? Ter paciência, bondade, tolerância, olha que interessante, né? São os pontos fundamentais que a gente precisa ter. E aí a gente vai entender, né? Você trouxe a mensagem de Mateus, que está no capítulo 5, no versículo 5, e no capítulo 11 ele reforça essa bem-aventurança, né? No capítulo 11, no versículo 28 a 30, ele vai dizer, né? Traduzindo as palavras de Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E ele vai falando, né? Tomai vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde, e achareis repouso para as vossas almas, pois suave é meu jugo e leve o meu fardo. Aqui é uma questão importante, né? Jesus prometeu o alívio. Então, ele vai trazer o alívio, mas o que a gente precisa? A gente precisa fazer a nossa parte. Então, carregar esse fardo que ele traz, né, também é um processo de cura, né? Então, ele não promete a cura, eu vou curar vocês, né? Vinde a mim, porque vindo até mim vocês estarão curados. Não, eu posso aliviar, eu posso transformar essa dor que cada um está sentindo também num processo de reajuste um pouco mais possível de ser vivido, né? Inclusive, como diz a mensagem, né, trazendo pessoas para o nosso convívio que sejam mais, que tenham uma conduta espírita mais respeitosa diante do próprio doente, né? Inclusive isso também é um alívio que a gente tem nesse processo de adoecimento, né? Então, assim, ninguém vai resolver as nossas questões sem que a gente faça movimento nenhum. É bom que a gente fique muito consciente com relação a isso, né? Para termos saúde, é preciso autoconhecimento, disciplina e um trabalho constante. Que trabalho constante? Um trabalho íntimo, de reforma íntima. Não adianta cuidar uma semana, né? Essa semana eu vou cuidar bem da minha alimentação, eu vou fazer uma atividade física, e depois, não, esse negócio é muito chato, né? E achar que está tudo resolvido. Não, é um trabalho constante, diário, para vencermos a nós mesmos. Todos os dias a gente precisa cuidar
de todas as dimensões que temos. Mas aqui a gente está falando da doença, né? Explicando um pouco esse processo, para entendermos todo o processo do adoecimento. Mas o convite também é saber qual que é a nossa conduta diante dos doentes, né, Cris? Também. É muito interessante, né, Rosa, porque nós ainda trazemos uma questão muito íntima dentro da gente, que muitas das vezes a gente acha que a gente tem o poder, né? Nós temos o poder, o comando de tudo, né? E muitas das vezes daí nasce a revolta diante de um enfrentamento de uma doença, né? E muitas das vezes esse remédio, igual você relatou aí, as curas de Jesus, ele vem no momento certo, né? Porque a justiça de Deus, ela nunca é punitiva, ela é educativa. E ela utiliza da doença, muitas das vezes, para nos educar. É porque nós somos alunos rebeldes, né? Você pensa bem ali, vamos trazer um pouquinho, bem rapidinho, esse episódio que nós vivemos da pandemia, né? Que a gente entrou, muitos de nós, em completo desequilíbrio, mas ao mesmo tempo a gente se conectou mais com a divindade, né? A gente orava mais, a gente quantos relatos a gente via de vizinhos que davam uma rede de apoio àquele idoso que morava sozinho. Aí vinha a solidariedade, né? Eu mesma vi uma vez num programa da TV que um balainho que o idoso punha na janela, os vizinhos, para não ter o contato físico, né? E aí ele puxava com a luva, depois tinha todo aquele ritual que a gente sabe muito bem que a gente fazia dentro de casa. E o mesmo cuidado que a gente tinha com a gente, da nossa alimentação ser mais saudável para a nossa imunidade estar ok, a higiene era mais completa, vamos dizer. Aí eu pergunto, nós aprendemos a lição, continuamos assim, com o remédio da solidariedade, a conexão maior? Acredito que grande maioria sim, né? Mas outros, até a vida foi tomando aquela normalidade que a gente vai se focando em outras questões e a gente vai se perdendo nesse caminho aí, né? É interessante essa lembrança que você traz, né? Do quanto que realmente, às vezes, a gente esquece rápido da dor, né? Também, que é uma outra questão, né, Cris? Não é que a gente tem que ficar reavivando aquilo, né? Como uma forma de punição para nós mesmos, mas a gente precisa construir o aprendizado, né? Mas aí não, a gente deixa tudo para lá, né? Não, como se... E que aprendizados que a gente vai construindo diante dessa dor, né? Porque a dor em si, uma doença, um sofrimento, uma perda, ela não significa nada se eu não aprendo nada com ela, né? Ela é simplesmente algo que passa, né? Então, não é esse o processo. A gente precisa tomar contato com o que essa dor está querendo dizer para cada um, tanto para aquele que está passando por uma doença, né? Vamos falar da doença aqui, que é esse que é a motivação hoje do estudo, né? Tanto para aqueles que estão acompanhando essa doença, né? Que aprendizados que a gente traz. E aí a gente precisa se conectar um pouco com isso, né? Não para ficar se martirizando ou se vitimizando, mas para buscar o crescimento através dos aprendizados que isso está trazendo. Então, assim, é muito importante que a gente tenha a consciência, né? E quando o André Luiz traz aqui que a gente não deve de jeito nenhum prometer curas, né? Falar de milagres, porque primeiro que a gente sabe que não existem milagres, né? E a gente sabe que a cura, ela pode vir de várias formas, não necessariamente aquela doença se acaba, mas a cura pode vir do próprio espírito, tomar consciência que ele precisa fazer realmente algumas mudanças na sua vida. Isso pode ser o processo de cura da pessoa, não necessariamente que ela vai ficar sem aquela doença. Então, é uma consciência que a gente tem que ter, né, que o processo de cura, ele vem de várias formas,
mas precisa ter o movimento de cada um. Até quando a gente vai oferecer alguma possibilidade, por exemplo, que nós espíritas podemos oferecer, que é o passe, a água fluidificada, né, as irradiações à distância, precisa ter o envolvimento do outro. O passe não é algo que eu vou receber com passividade, não é isso. Eu preciso estar ali envolvido naquele processo. Então, a gente costuma dizer, olha, você pode até me dar seu nome e eu coloco na irradiação, mas é preciso que você mentalize, no horário da irradiação, você esteja conectado com a nossa casa e com o nosso trabalho. Porque se nem isso você fizer, dificilmente a espiritualidade vai fazer o movimento de carrear os fluidos para chegar. Então, o mínimo tem que ter ali de consciência que precisa ter aquele envolvimento, né? Então, o próprio fato da pessoa escrever o nome, colocar o endereço, já é um movimento que ela está fazendo também importante, né? Para ela se conectar com esse processo de cura. Então, eu acho que é importante também reforçar essa ideia, né? Para a gente não achar que cura é só o alívio daquela doença, é só não ter mais aquele processo de adoecimento, e que eu não preciso fazer nada, o outro faz por mim. Nada disso é coerente com o que a gente aprendeu com Jesus, né? Então, assim, como eu disse, né, o convite é sabermos qual que é a conduta espírita diante dos doentes, né? E aqui é muito importante a gente entender que a gente está diante de uma pessoa doente. E isso não nos torna superiores a essa pessoa. Então, é preciso termos muito cuidado, porque a linha entre afeto, cuidado e arrogância é muito tênue. O doente, ele mantém a sua dignidade, como a gente disse lá no início da nossa fala, né, Cris? A gente trouxe isso. A pessoa que está doente, ela mantém a sua dignidade, ela sabe, muitas vezes, né, se ela não tiver no estado de consciência que impeça ela, e aí essa consciência é do corpo, porque muitas vezes ela pode estar inconsciente no corpo, mas como espírito ela está plenamente consciente de tudo que está acontecendo. Então, assim, ela mantém a dignidade dela, né? Ela mantém os desejos, né, dela ali, vamos dizer, conscientes. Então, é preciso respeitar os gostos desse doente, dessa pessoa que está ali doente, respeitar a sua individualidade, sem que a gente seja também conivente com vícios, né? Disso que a gente está falando, né? Tem um livro que ele se chama Filosofia do Cuidado, é um livro bonito, bacana, sabe? Ele é um pouco voltado para quem trabalha na área da saúde, né? Então, ele é um pouco voltado para a enfermagem, para a medicina, para a psicologia, mas qualquer um pode ler, que ele é uma leitura muito fácil, compreensível, simples, não tem nada de nomes rebuscados ali, se chama Filosofia do Cuidado. E a autora vai trazer uma coisa muito importante. Ela vai dizer assim: quem cuida se encontra numa condição de poder com relação a quem não é autônomo. É justamente porque quem é dependente é também vulnerável ao máximo. A assimetria de poder é própria da relação de cuidado. Aí, mais à frente, ela vai falar assim: assumir a responsabilidade de cuidar do outro e sentir-se capaz de agir em sentido doador, sem exigir uma restituição, pode transformar o poder fazer em uma forma de violência sobre o outro.
responsabilidade e generosidade estruturam um bom cuidado quando estão intimamente ligados à capacidade de ter respeito pelo outro. E aí ela encerra esse trechinho do capítulo dizendo assim: respeitar significa permitir ao outro ser a partir de si mesmo e segundo o seu próprio modo de ser. Então, assim, fraternidade, generosidade, respeito e arrogância, é preciso que a gente entenda esses elementos, né? Quando a gente se propõe a ajudar. Por que eu trago a arrogância aqui? Para a gente tomar cuidado. Diante do doente, nós precisamos adotar esse sentido de doador ali, e não de ser que está numa condição melhor, né? Então tem que ter esse cuidado, esse zelo, né? Isso é muito importante. Rose, para reforçar essa sua fala, eu estava lembrando aqui, eu entrei uma vez em determinado ambiente médico que na parede estava escrito assim, eu não me lembro certo a frase, mas algumas palavras ficou muito gravada em mim. Se você lembrar, que às vezes você lembre melhor, você completa para mim. Mas era mais ou menos assim: aqui está o amor de alguém. Então, baseado nessa frase, eu estava refletindo aqui, sabe? Que independente da posição de quem cuida, seja ele, né? Vamos pôr aqui, o parente, o amigo, o profissional da saúde, ou até mesmo o representante religioso, ele tem que estar ali diante, que ali existe um ser humano que é também o amor de alguém. Então, essa solidariedade ela tem que estar brotada nesses sentimentos e também na certeza de que o que eu passo nesse momento, o outro também pode vir a passar. A gente se colocar, igual você disse, né? A empatia, a gente falou lá atrás, a gente se colocar no lugar do outro, né? E aí eu estava pensando aqui do exemplo, né, máximo, que é Jesus, que a gente deve seguir, né? Jesus, ele nunca deixou de atender com essa fraternidade tão amorosa os seus filhos, por menores que eles fossem, até mesmo aqueles que ainda estavam despertando na evolução, eram atendidos da mesma forma, recebiam e recebem os seus cuidados. Por que eu estou falando isso? Porque você conhece o Luke, né? O Luke tem uma doença crônica e de vez em quando ele fica meio, vamos dizer assim, precisando de mais cuidados. Eu corro lá na nossa irradiação e coloco o nome do Luke. E outro dia eu comentando isso, uma pessoa que não é espírita, mas teve a curiosidade e me perguntou, mas você coloca o nome do seu cachorrinho? Eu falei, coloco, porque né? A espiritualidade amiga, Deus, Jesus, todos vão acolher o Luke da mesma forma, porque ele também é filho de Deus. Então é isso que a gente tem que ter, né? Porque a gente às vezes seleciona um pouco, né? E não, nós todos são irmãos. Uns estão despertando na evolução, mas tem que ter o mesmo cuidado, a mesma amorosidade no cuidado, né? E assim, estendendo esse cuidado, eu queria aqui deixar um pouco estendido, né? O cuidado físico, sim, da gente manusear com afeto, vendo a limitação de muitas das vezes daquele corpo, mas também assim um cuidado muito especial na fala com o outro, né? Na fala de quem você cuida, que a sua fala seja uma fala amorosa, cuidadosa, né? Porque ali também existe uma fragilidade, né? Não só do doente, eu sei porque né, a gente já passou por isso, mas existe também uma fragilidade muito grande de quem cuida, porque ela está cuidando do amor da vida dela, é um laço muito grande. Então, quem está ali representando, né, vamos dizer, naquele momento, igual eu falei lá antes, porque ele tem esse olhar, né? Esse olhar para aquelas almas. E Cris, a gente fica tão emocionado, né? A gente vai fazendo aqui o estudo e
né, a gente vai se emocionando, né, com que as coisas que você traz faz a gente pensar muito, assim, né? Quem ensina para a gente isso, né? Que a gente tem que cuidar de todos, né? Todos somos filhos de Deus, né? Somos criaturas criadas por Deus. É Francisco de Assis, né? Quando a gente fica com alguma dúvida, vai lá na história dele para entender, né? Por que a gente precisa, sim, orar pelos nossos bichinhos, né? Por que a gente precisa cuidar da natureza? Por que a gente precisa... E a todos ele chamava de irmãos, né? Irmãos Ele sol, irmã lua, né? E, assim, às vezes as pessoas falam, vocês estão exagerando, né? Conversando com as plantas. Não, todos são criaturas de Deus e estão aqui nos ajudando no nosso processo evolutivo, né? Então, a gente precisa sim ter esse cuidado, né? E é muito interessante, né, quando você traz essa questão, né, da forma como a gente lida com o outro, né? Há pessoas que passam muitos anos sob tanto esse momento de ser cuidado, quanto de cuidar do outro, né? Então, outro dia eu estava vendo uma reportagem dizendo que um rapaz, um artista, ele ficou 10 anos em coma, inconsciente. E imagina você cuidar de uma pessoa em estado vegetativo por 10 anos, né? Que a gente não desista desse espírito, porque ali não está um corpo, ali está um espírito que necessita desse cuidado, por algum motivo que só Deus e esse espírito é que sabem. Então, que a gente não desista, né, desses cuidados, porque até o último segundo é importante que a gente tenha esse cuidado, né? Tanto para a gente, que alguma coisa temos a aprender ali, quanto para aquele que está também recebendo cuidado, né? Então, qual que é a nossa conduta diante do doente, né? É o amor, né? É isso que a gente precisa entender. O que é que leva aquilo? Como espíritas, a gente sabe que tem uma lei de causa e efeito. Mas mais importante do que a gente pensar nisso é a gente entender que há um aprendizado sendo feito ali, de todas as partes, né? De todos os lados, tanto de quem cuida quanto de quem está sendo cuidado. A gente compreendendo isso já é um caminho, já é mais da metade do caminho resolvido, né? Então, assim, que a gente simplesmente acolha esse momento e saiba fazer nele o melhor momento na nossa vida. Às vezes, esse espírito fica ali 10 anos só precisando que a gente sente ao lado dele e segure a mão dele, né? Às vezes é isso que vai fazer o processo evolutivo dele ser pleno. Então, é emocionante para a gente falar sobre isso, né? Porque todos nós já passamos por esse momento, né? E somos convidados a passar em algum momento. Então, assim, eu acho que essa reflexão é importante, né? E também, né, Cris, em tudo, como a gente disse, há esse aprendizado, né? Cuidar do outro pode ser cuidar de nós mesmos, né? E para a gente aprender o verdadeiro cuidado, é preciso saber do que a gente cuida, né? O que é a doença para nós espíritas, né? O que é a conduta espírita perante o doente precisa ser para a gente consciente. Com o que eu estou lidando, né? Então, assim, como eu já disse, né, a gente tem conversado muito também nos outros estudos, existe essa lei de causa e efeito, né? Então, a gente sabe que o processo de adoecimento é um reajuste a essa lei, né? Mas, no livro Consolador, na questão 95, Chico, o nosso querido Chico, ele vai perguntar para Emmanuel, em face dos esforços na medicina, como devemos considerar a saúde? E aí, Emmanuel vai dizer assim, para o homem na terra,
a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Então, assim, aqui eu acho que Emmanuel já traduz tudo que a gente precisa entender, né? O que esse processo está dizendo para a gente. Então, assim, é buscar o equilíbrio, né? A gente precisa buscar esse equilíbrio, né? E aí, assim, tem conceitos que já foram até trazidos pela própria ciência, né, Cris? Sobre essa questão de saúde e doença. Sim, quando eu estava lendo, né, Rose, esse tópico, para a gente, pegando alguns pontos para trazer aqui para a nossa reflexão, um em particular, sim, eu acho que eu comentei até com você, me impactou muito. Então, eu trouxe ele aqui para compartilhar com vocês e a gente ir pensando, né, e ir refletindo sobre ele. Foi que a Constituição da OMS, a Organização Mundial da Saúde, que foi redigida, ela redigiu um texto, e eu vou ler aqui um trechinho desse texto. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência da doença. Esse texto, né, ele é grande, eu li um trechinho. Ele foi redigido em 1946, né? Aí eu fiquei pensando, gente, pós-guerra, né? E uma guerra, sim, todas as guerras têm um dano muito grande, mas ali se viveu um grande genocídio, né? Vamos pôr assim. E eu acho isso interessante a gente lembrar disso, desse pós-guerra, e que eu acredito assim, eu não era nascida, mas eu fiquei imaginando, né? O meu pai já era um meninote, eu conversei com ele, ele falou que estava todo mundo conturbado, né? Um horror, né? E eu fiquei imaginando aquilo, né? E aí, alguns devem ter julgado, nessa época que leram esse texto, isso aqui é uma coisa utópica, né? Como é que saúde vai ser definido dessa forma? Porque você imagina, bem-estar físico. Quanta gente estava com o físico assim, com a saúde bem debilitada, porque faltava comida, faltava alimento, tudo caro, tudo destruído, né? Saúde mental, como é que ia ter saúde mental diante daquilo? Mesmo as nações que não estavam envolvidas indiretamente, toda nação sofre com uma guerra de tamanha proporção. Então, não tinha saúde mental. Aí ele vem e fala na saúde social. Você vê, tinha sociedades que foram disseminadas, destruídas, né? Simplesmente. Então, como que você vai compreender esse conceito que até eu acredito que, assim, você colocar essa teoria à prática médica na época foi um choque, porque a medicina não trabalhava com isso, né? Ela trabalhava com o corpo ali e pronto. Ela não trabalhava com essas três questões. Então, eu acho que esse texto, na época, né? Ali começa uma visão idealística do que é saúde. E eu acho mais, sabe, Rose, eu acho que não só isso, mas eu sou muito assim, tem hora que eu sou muito romântica. Eu acho que ali também tem uma grande quantidade de uma visão, sabe, espiritual, inspirado. A pessoa que fez esse texto fecha-se um ciclo e abre outro, para preparar um outro que eu sei que você vai falar. Mas ali já era o primeiro, sabe? Para a gente mudar essa visão, mudar esse conceito de saúde. Então, eu achei que valia a pena eu trazer isso aqui para a gente refletir. Sim, Cris, com certeza. Foi uma mudança de paradigma e eu concordo com você, né? O diretor da Organização Mundial de Saúde, a pessoa que é responsável, né,
por criar esses conceitos, realmente ela foi inspirada, né? Ela foi ali intuída para dizer, olha, começa a alertar esse pessoal todo, né, a população mundial, que ter saúde não é simplesmente não estar fisicamente adoecido, é um equilíbrio entre as várias dimensões do ser. E aí eles trazem essa questão que o ser não é só corpo, né? Porque antes a medicina positivista, ela traz isso, né? Vamos cuidar do corpo. O que você tem? Ah, eu tô com uma dor no ombro, então toma um remédio para essa dor do ombro passar. Quando eles trazem isso, eles vão ampliando essa capacidade também do cuidar, né? Olha só, não olha só para a dor do ombro da Rosimar, não. Pergunta a ela se ela carregou algum peso, como é que está a família dela, como é que ela está se relacionando com as pessoas que estão à volta dela, porque esse peso no ombro, essa dor no ombro, pode ser que ela esteja carregando um peso psíquico ou um peso social, ou seja lá que for, maior do que ela está conseguindo. Então, esse remedinho que você está passando vai aliviar a dor do ombro, mas não vai resolver. Olha que visão ampliada, né? Então, é muito importante, isso que você trouxe é importantíssimo, né? E interessante é que lá em janeiro de 98, eles ampliam essa visão, porque quando lá você traz, né, em 45, 46, eles vão criar esse conceito, né, que a saúde é uma relação plena no biopsicossocial. Lá em 98, eles vão falar, olha, ter saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar, biopsicossocial e espiritual. Ele inclui a dimensão espiritual. Aí, então, para mim, era Jesus Cristo ali envolvendo aquela pessoa. Por quê? Porque a dimensão espiritual, acreditemos ou não, queiramos ou não, ela é uma dimensão intrínseca do ser humano. Todos nós temos. Então, se a gente não olha para ela, nós estamos adoecidos. A gente pode estar com um corpo físico, vai lá, faz os exames, olha, Cristiana, 100%, seu corpo está funcionando maravilhosamente bem, mas nós não vamos estar com a nossa saúde plena se a gente não olhar para a dimensão espiritual. É isso que eles estão dizendo, sabe? Então, é muito importante que a gente entenda isso, sabe? E a gente, compreendendo isso, a gente vai entender também que a gente precisa olhar para todas as dimensões. E aí a gente não confundir quando Emmanuel está trazendo aqui na questão 95, que mais importante é a gente se tratar espiritualmente, que ele não está dizendo que a gente não precisa olhar para o corpo. Muito pelo contrário. E ele vai complementar isso na questão 97, quando o Chico pergunta para ele assim, se as enfermidades são de origem espiritual, é justa a aplicação dos medicamentos humanos, a cirurgia e tudo mais que a gente tem? Aí ele vai falar assim, o homem deve mobilizar todos os recursos ao seu alcance em favor do seu equilíbrio orgânico, porque muito tempo ainda a humanidade não poderá prescindir da contribuição do clínico, do cirurgião e do farmacêutico, missionários do bem coletivo. O homem tratará da saúde do corpo até que aprenda a preservá-lo e defendê-lo, conservando a preciosa saúde da alma. Então, ele está falando, olha só, Emmanuel está falando aqui, lá, quando eles escreveram, né, ele ditou esse livro para o Chico, olha que interessante, né? Emmanuel já está trazendo essa questão que a gente tem que cuidar do biológico e a gente tem que cuidar do espiritual, antes mesmo da OMS trazer essa orientação, né? Então, lá em 1940, ele já fala. E aí, o que a gente precisa entender? Que a gente precisa cuidar das várias dimensões. Então, quando a gente está se propondo a olhar também
para o doente, a gente tem que olhar ele sendo essas várias dimensões, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente ter consciência disso, né? É muito interessante, Rose, porque eu também li aqui um trechinho, vou trazer para compartilhar com vocês, que uma fala do André Luiz. Ele diz assim: cada dia é novo ensejo para adquirirmos enfermidades ou curar nossos males. O melhor remédio, antes de qualquer outro, é a vontade sadia. Doença do corpo pode criar doença da alma, e doença da alma pode acarretar em doença do corpo. Então, é justamente o que você fala, né? É a gente perceber através dessa sábia orientação a nossa responsabilidade diante da nossa saúde, né? Gerenciando melhor os nossos pensamentos, as nossas atitudes, a nossa ética moral, a nossa alimentação, como a gente cuida desse corpo, a disciplina na atividade física, né? E, e eu acho que reforça, né, aquele dizer que eu acho que é um jargão, assim, que eu já ouvi muitas vezes dizendo assim, que não existe a doença, existe sim, são doentes. Então, que a gente saia dessa conduta e traga cada vez mais saúde, né? Perfeito, Cris. E encerramos aqui com essas tuas reflexões aí maravilhosas, mais um podcast Conduta Espírita. Muito obrigada, Cris. Até semana que vem. Eu que agradeço sempre, Rose. Um abraço a você e a todos. Muito obrigada.